Caro presidente desta sessão, senador Tomás Correia, senhores senadores, senadoras, nossos telespectadores e telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, eu venho ocupar a tribuna para abordar hoje um tema relacionado à competência que tem o Senado Federal, pois se trata da questão federativa, caro presidente Tomás Correia. E nós, como representantes dos estados, como determina a Constituição, aqui defendemos exatamente a federação na sua institucionalização dos aspectos administrativos e também políticos. Esta casa, portanto, é sempre chamada, por exemplo, a aprovar empréstimo de estados e municípios e outras competências que temos determinadas pela própria Constituição no seu artigo 53. E tive a honra de acompanhar na sexta-feira, como representante do meu partido, o PP, e em especial o nosso grande líder, Francisco Dornelles, o representando num debate que foi liderado pelo Interleges e por outras instituições, como o BID, a Fundação, outras instituições vinculadas a esse debate, e com a participação de autoridades muito representativas, como o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, o secretário André Calab, o secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, Renato Vilela, especialistas nas questões federativas da Fundação Getúlio Vargas, de universidades importantes. Então, quando ouvi lá, o encontro foi encerrado com uma brilhante palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, eu pude exatamente confirmar alguns conceitos que tenho a respeito deste tema, eu que sou, como Vossa Excelência, também uma senadora municipalista. Então, eu queria exatamente hoje falar sobre essa matéria e me chamou a atenção que o debate valioso, oportuno e necessário, inadiável até, ele focou muito na relação União e os estados, e pouco olhar sobre os municípios, que são, digamos, as unidades mais esquecidas e mais frágeis do sistema federativo brasileiro. São quase 5 mil, mais de 5 mil municípios, e nós precisamos ter um olhar mais atento e um olhar mais sensível às demandas municipalistas, especialmente agora que estamos recém saindo de uma eleição municipal. Nós precisamos legislar agora sobre o Fundo de Participação dos Estados, o famoso FPE, ainda neste ano, uma vez que não podemos, nesta matéria tão relevante, transferir a nossa responsabilidade, de novo, nessa matéria, para o Supremo Tribunal Federal. Já reclamamos, mas sem razão, porque não fazemos o dever de casa, da excessiva judicialização de matérias de natureza política, porque nós não estamos cumprindo o nosso papel. E esse caso específico do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, é um bom exemplo. Aliás, como disse o próprio ministro Gilmar Mendes, na tarde de sexta-feira, nessa sessão do Interleges, que participou do debate sobre os desafios do federalismo brasileiro, aqui no Senado ele usou uma frase: pior que decidir mal é não decidir. Exatamente aí está a nossa grande responsabilidade. Eu entendo que legislar é a difícil produção do consenso. E nós, parlamentares, temos a opção de debater, de fazer o chamado jogo da tentativa de errar ou acertar, mas precisamos fazer um esforço muito grande para concluir esse trabalho. Os tribunais não têm essa opção. Legislar, negociar, busca de entendimento, superando dificuldades, é um exercício, às vezes, até penoso, mas é um exercício sobre o qual nós não podemos abrir mão, porque isso é um exercício democrático. Portanto, nós precisamos de avanços sobre os critérios da distribuição do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, da construção política para uma saída, sobretudo considerando que já existem 14 ações diretas de inconstitucionalidade sobre equilíbrio fiscal julgadas pelo STF nos últimos anos. Autoridades e especialistas que participaram na última etapa
no debate sobre a dimensão institucional do federalismo brasileiro no Interlégios, como eu já referi aqui, o secretário da Fazenda do Rio, Renato Vilela, o consultor legislativo do Senado Federal, Fernando Meneguin, a doutora em Direito, Flávia Santinoni Vera, e os professores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Sérgio Prado, e da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Fernando Rezende, todos concordaram, como eu, aliás, que o Congresso Nacional precisa legislar até o fim do ano sobre essa questão, precisa dar a sua palavra sobre o FPE. Não é cabível, não é aceitável que se peça ao Supremo uma prorrogação desse prazo, senador Tomás Correia. Não estaríamos aí agindo com correção, nem política, nem institucional. O Supremo Tribunal Federal declarou em 2010 a inconstitucionalidade da regra atual e deu prazo até o final deste ano, 2010. Nós estamos em 2012, 2 anos esta casa teve para tratar disso. Aí, na hora do encerramento do prazo, nós ainda não decidimos, falta 1 mês para decidir isso. A regra até o final desse ano para aprovar uma nova lei complementar sobre esse tema. Caso contrário, os repasses aos estados serão suspensos no dia 31 de dezembro agora. Aqui no Senado Federal, o líder do PT, senador aplicado, senador muito competente, Walter Pinheiro, da Bahia, sugeriu a aprovação do PLS 289 de 2011, que é de autoria dos senadores Romero Jucá, do seu partido de Roraima, Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, Valdir Raupp, do PMDB do seu estado, e Jorge Viana, do PT do Acre. Essa proposta prevê a distribuição dos recursos do FPE com base no Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, na renda per capita e em dados de população, território e outros coeficientes sociais. A proposta será boa se aplicada para 15 estados da região Norte e Nordeste. O meu estado, o Rio Grande do Sul, estaria no grupo dos outros 12 estados ou dos outros entes que perderão a arrecadação com este PLS 289 de 2011. Pelas regras vigentes, os repasses do FPE para o meu estado alcançam 1.180 bilhões de reais. Com este PLS 289, esse volume de recursos cai para 940 milhões e 220 mil reais. Meu estado perde, e perde muito. E é um estado, financeiramente falando, muito frágil mesmo. E nenhum ente, obviamente, quer perder recursos, sobretudo aqueles mais endividados, como é o meu Rio Grande do Sul. O secretário da Fazenda de São Paulo, André Calab, me informou que avançaram bem os entendimentos entre os estados da região Sul e Sudeste para uma repartição gradual do FPE que pode atenuar o rigor da proposta que privilegia a região Norte e Nordeste, como acabei de apresentar. Por isso, além de debater o Fundo de Participação dos Estados e de legislar sobre esta matéria, senador Tomás Correia, nós precisamos que a União defina como serão feitas as compensações. Entre elas, a grande polêmica é a discussão sobre os royalties do petróleo ou do pré-sal. E também a Lei Candir. Estados exportadores como o meu foram penalizados ao longo do tempo, exatamente porque, com a desoneração das exportações, isso valeu para um determinado período do nosso desenvolvimento como forma de estimular o crescimento e a economia, a agregação de valor e todos os demais fatores que, numa economia moderna, são necessários para dar, digamos, o arranque e a partida para esse desenvolvimento. Mas hoje já esses incentivos já perdem a natureza pelo grau de competitividade que as nossas indústrias chegaram. Então, se o governo fizer a sua parte em matéria logística, reduzindo custos, tributação, não precisa ainda você criar estímulos fiscais mais adicionais para esses setores, porque eles já estão suficientemente maduros para enfrentar essa concorrência. Então, o Estado, que deveria ter recebido lá pela famosa Lei Candir a reparação ou a compensação pelas perdas determinadas pelo incentivo fiscal, ainda estão a ver navios e não se sabe quando isso vai acontecer. E logo o Senado vai ter que também definir, junto com a Câmara, a questão do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que igualmente vai ter que ser modificado o critério. Na maioria dos municípios brasileiros, o Fundo de Participação dos Municípios é a principal fonte de receita que o município dispõe. Então, mais relevante ainda, ou tão relevante quanto a discussão do FPE,
cujo prazo nós estamos esgotando. Nós sabemos que o Congresso precisa fazer o dever de casa e legislar, mas a União, a nossa famosa prima rica da Federação, também precisa se comprometer com o debate e estabelecer acordos, já que a União fica com 60% de tudo que é arrecadado, enquanto os estados com 25% e os municípios, a grosso modo, os primos pobres ficam com apenas 15%. E olha que no caso dos municípios, de 88 para cá, eles tiveram aumentadas as competências e as responsabilidades e tiveram uma redução de 10% das suas receitas. Ora, tiveram mais trabalho e menos receita. Também não é uma conjugação justa dessa situação que estão os municípios. Em uma segunda fase, o Congresso terá também de se envolver com o debate sobre o repasse, como eu disse, do Fundo de Participação dos Municípios, que, como tenho dito aqui, são poucos e estão sendo reduzidos, comprometendo a gestão das contas dos municípios e colocando em risco o nome dos prefeitos, que podem responder indevidamente pelo descumprimento não só da Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir de 2013, quando a nova gestão dos municípios começará, mas poderão estar inscritos como fichas sujas, senador Tomás Correia, fichas sujas, estando com seus direitos políticos suspensos, porque estão inscritos na triste lista dos fichas sujas. Então, isso é um componente novo que precisamos nós avaliarmos junto com o Poder Executivo. No próximo dia 30 de outubro, ficará pronto um relatório parcial da comissão de especialistas criada pelo presidente do Senado, senador José Sarney, em boa hora e oportunamente, e presidida pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, sobre o Pacto Federativo e os repasses de recursos para os entes da Federação. Será mais um subsídio, um auxílio, mais uma contribuição nesse debate que o Congresso Nacional precisa aprofundar e não pode fugir dele. Penso que legislar é preciso também em relação às sucessivas greves em nosso país. Aqui no Distrito Federal, a Polícia Civil ainda está paralisada e em Goiás, os policiais civis decidiram recomeçar as paralisações. Na semana passada, a Polícia Federal encerrou uma greve que durou longos 70 dias, a maior paralisação na história dessa importante instituição, corporação policial que nós temos em nosso país. Desde julho deste ano, a sociedade brasileira convive com uma série de paralisações e protestos de funcionários públicos de mais de 25 categorias. As greves por aumento salarial cresceram tanto nos últimos meses que envolveram mais de 80 mil servidores, segundo cálculos do Ministério do Planejamento. A conta dos sindicatos é ainda maior. 350 mil funcionários pararam as atividades para protestar, segundo as estimativas e as estatísticas dos líderes dos sindicatos do setor público. Não quero, de modo algum, instigar retaliações aos trabalhadores e aos grevistas, nem criminalizar o movimento grevista. Claro, é um direito e é uma conquista dos trabalhadores no setor público, e necessário numa democracia madura. Mas não posso esquecer, sobretudo como senadora do meu estado, o Rio Grande do Sul e legisladora desse país, o quanto a sociedade brasileira perde com alguns abusos e até exageros, tanto no setor público quanto no setor privado. Se um policial deixa de trabalhar, quem mais sofre com a falta de segurança é a população. E, às vezes, a população mais pobre. Aquela que não tem alarme em casa, aquela que não dispõe de seguro, aquela que não dispõe da proteção que quem tem condições financeiras o faz mediante a compra desse serviço. Um professor ou um médico entra em greve. São pacientes sem atendimento ou alunos sem aula. Ainda que o ato de fazer greve seja constitucional e um direito legítimo dos trabalhadores, sejam eles do setor público ou privado, a sociedade é a maior vítima. No caso das greves no setor público, a situação é ainda mais complicada, pois o cidadão paga o salário dos servidores, mas não pode receber o serviço que o funcionário público deveria prestar. Não sou jurista, mas gosto de uma teoria do direito chamada de princípio da razoabilidade, ou da proporcionalidade, como alguns advogados preferem chamar. Trata-se de um parâmetro para solucionar conflitos na justiça em qualquer área. Esse princípio considera a questão social, econômica, cultural e política de uma questão para ajudar nas decisões mais justas. Portanto, caro presidente,
Quando questiono os exageros da greve, estou apenas zelando pelo direito, também constitucional, de um cidadão ter direito à segurança, à educação e à saúde, sobretudo quando existe um contrato, um acordo na prestação desse serviço. No auge das paralisações, há 2 meses, o meu Estado deixou de emitir 1.500 carteiras de trabalho em um único dia só na capital, Porto Alegre, segundo dados da Superintendência Regional do Trabalho. No interior do meu Estado, mais precisamente lá na fronteira uruguaiana, que faz fronteira com Paso de los Libres, da Argentina, que está localizada a 600 quilômetros de Porto Alegre, as filas e a lentidão no trânsito causaram transtornos e até prejuízos financeiros para os transportadores de carga internacional. Isso por conta da paralisação dos servidores, sejam dos fiscais federais agropecuários ou da Receita Federal. Mercadorias não foram entregues, prazos não foram cumpridos, porque tanto funcionários da Receita Federal quanto os fiscais federais agropecuários pararam para reivindicar melhores salários e melhores condições de trabalho. Qual seria o mais justo nesse tipo de conflito? O que é mais razoável? A tal razoabilidade. O que é prioritário de fato? O reajuste salarial do funcionário da Receita, do Ministério da Agricultura, ou de um outro órgão qualquer, ou o atendimento a demandas básicas e urgentes, como a entrega de alimentos ou um documento para procurar emprego. São questões que precisam de respostas e nós, legisladores, temos o compromisso, senhoras e senhores senadores, de preencher essas lacunas, o vazio jurídico, a insegurança jurídica, deixados pela lei, especialmente no caso das greves. O projeto de lei do Senado 84 de 2007, que regulamenta o direito de greve, de autoria do senador Paulo Paim e do qual sou relatora, é uma sugestão nesse sentido. A proposta mantém o limite de 30% de prestação de serviços e inclui outros nas categorias dos essenciais, além das áreas de segurança e de saúde, por exemplo. Portanto, acho que é a hora de debatermos esse assunto se quisermos avançar. Não há como crescer economicamente sem considerarmos essa matéria, uma das mais importantes na relação de capital e trabalho, mas seja ele o empregador privado ou o empregador, o setor público. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, fez alguns estudos sobre os motivos do aumento das greves no Brasil. Em uma pesquisa comparando dados de 2009 e 2010, o DIESE constatou que a conjuntura econômica influencia e até estimula os trabalhadores a deflagrarem greves. Mas precisamos considerar também outros aspectos, como a tradição das organizações sindicais, as mudanças socioeconômicas do Brasil, os perfis das relações de trabalho, se quisermos viver numa democracia realmente amadurecida. Enfim, precisamos equilibrar os poderes da federação e os construtores dessa engenharia política precisam fazer logo antes que o ano termine e as prioridades mudem. Mais do que isso, antes que o Supremo Tribunal Federal, como já fez em relação às greves, tenha que usar uma súmula vinculante das greves do setor privado para considerar que para o setor público prevaleciam as mesmas regras. São naturezas diferentes, embora o direito do trabalhador seja o mesmo, o direito de fazer essa paralisação para fazer as suas reivindicações. Não só na greve, mas também nós falhamos em relação à questão do aviso prévio. O Supremo teve que se manifestar sobre essa matéria. Tantas outras questões. A questão até do funcionamento das comissões mistas para estudo, análise e votação e aprovação de uma medida provisória. Nós não fizemos o nosso papel e, portanto, assim não temos autoridade para criticar a Suprema Corte de Justiça quando ela acaba chegando a fazer o nosso trabalho, porque é provocada pela sociedade a fazer isso. Então, é a hora, mais uma vez, de que a gente cumpra com a responsabilidade. Fico um pouco mais confortada quando vejo lideranças expressivas do nosso Congresso Nacional
a dizerem que nós temos até o mês de novembro para realizar o trabalho em relação a votar as novas regras para o Fundo de Participação dos Estados. E é isso que eu estou confiando, na capacidade das nossas lideranças, seja no líder do governo aqui, o senador Eduardo Braga, ou as demais lideranças partidárias que estão aqui, mesmo também as lideranças da oposição, porque essa matéria não é uma questão de governo e oposição, é uma matéria que diz diretamente interesse às sociedades, aos estados e à própria democracia brasileira, porque estamos tratando da federação. Muito obrigada, senhor presidente.